dar uma canja, assim, nos sábados, né, conversando sobre assuntos comportamentais, vamos dizer assim. A temperatura nesse momento, em 12 graus e 9 décimos, a umidade relativa do ar em 96%. Doutor Newton, bom dia, sempre, né, um prazer falar. Eu sei que na semana passada estava de festa, né, com a formatura do seu filho, eu até registrava aqui na gravação que a gente fez, deixamos gravado, e como é bom, né, a gente encaminhar os filhos ainda mais para uma formatura de medicina, né? Bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia, pessoal de casa. É uma realização, uma satisfação, um orgulho muito grande que eu tenho do meu filho, especificamente por todo o trabalho, o esforço dele, mérito 100% dele, o nosso apoio, evidentemente, de casa, do casal e da Temos família. um novo doutor Miguel. Assim E qual é a especialidade que ele vai? Vai fazer urologia. Urologia. Mas é diferente, né? É. Diferente do casal, porque os dois são psicanalistas, né? É verdade. E a sua filha também já se definiu ou não? A Laura se forma daqui 2 anos e pensa por enquanto em fazer oncologia. Oncologia. Então, um muro de um casal de psicanalistas vai sair um muro e uma oncologista. E um oncologista. Está bem, está herói. Cada um com a sua cabeça. Cada um com a sua cabeça. Ainda hoje, convidado está o doutor Eduardo Freitas Gomes, né? Ele não é um oncologista, mas ele é... Também ele de cabeça. Cirurgia. Cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço. Né? Tá aí, então, tá aí, a família de médicos todas. Né? Assim, no diálogo na mesa vai ser tudo só medicina. Às vezes surge algum tema de medicina. É sempre para falar. Mas, doutor Nilton, eu chegava agora na rádio, né, e a secretária, a Luana, né, dizendo que aqui no município, ontem para hoje, a polícia fez uma intensa, né, trabalho de ataque ao tráfico, né? Tem revistas e tudo mais, pararam carros em vários lugares. Né? Ele falou assim, no Ariel, houve até revista em vários carros. Ela vinha para cá agora, né, e foi para a parada. E eu acho que isso aí é ótimo. Né? Parabéns à Brigada Militar, ao sistema de segurança, é inegável. Né? Ontem eu via também a movimentação, de noite. Né? Mas para as pessoas, nós estamos acuados pela marginalidade. Hoje, nos dias de hoje. Né? Você sai numa rua, você tem medo, né? Tem que estar sempre, né, um olho atento, e ainda também agora com a revista, a sensação que dá para as pessoas é complicado. Eu digo que você não é dono de nada, né? Você está hoje à mercê do marginal. Antigamente, o marginal tinha medo, né, do Estado. Hoje, é o Estado que tem medo, ou a sociedade que tem medo do marginal. Bom, esse tema é super interessante, porque ele, na verdade, ele não é um problema específico aqui de Pelotas com as pessoas que fazem tráfico de drogas ou com as pessoas que cometem delito. Nós temos um problema global e vou rebobinar um pouquinho o pensamento e vou ratificar a tua congratulação. É excelente que o serviço da Brigada Militar e da Polícia Civil façam esse tipo de trabalho, contendo, protegendo, etc. Porque essa é uma modalidade nova que as pessoas necessitam de apoio, de segurança através desse tipo de trabalho. Agora, é um problema global e já vou trazer para a cabeça, para fazer uma releitura psicanalítica, digamos assim, da questão da intimidade, da privacidade e tudo mais. É uma temática global, ou seja, a Europa também está em guerra, com invasões e uma guerra diferente, que não envolve exércitos, uma guerra que exige muito mais um serviço de informações, no sentido de detectar com antecedência complicações que vão surgindo nas relações sociais, mas há um movimento mundial de que as pessoas que se sentem de alguma forma prejudicadas ou que se sentem que ficam por fora do rumo da humanidade começam a protestar de uma forma um pouco mais agressiva. Então, eu acho que é o momento que, em vez de nós, independentemente de nós aumentarmos a segurança, e temos que fazer isso, é importante também que pensemos no que leva essas pessoas todas a provocarem esse mal-estar enorme. Ou seja, a moeda tem 2 lados.
Há quem se analise de uma forma, claro que aqui a ideia é analisar pelo lado comportamental, não é? Mas as pessoas se posicionam de várias formas. Não é? Primeiro, aqueles que querem uma linha dura e olhar a penitenciária como uma penalidade, uma vingança. Né? Aliás, o termo penitenciária vem de penitência. Né? E a pena não é uma vingança, seria uma penitência. Né? Pagar por alguma coisa e se regenerar. Só que hoje a gente sabe que não há regeneração no ambiente prisional. Acredito que não haja, né? A não ser que, né, por algumas exceções, mas a grande maioria não há. Prisões totalmente lotadas e o Estado também não fez mais. Mas, independente disto, há números, né, em que o Brasil tem um grande número de pessoas presas ao mesmo tempo. Né? Qual é a solução? Parece que não tem solução, porque na rua tem muita gente, já tem gente presa, e muita gente presa, e aí dá uma sensação ainda de impunidade. Né? Bom, são várias coisas, Leandro, e aos pouquinhos vamos nos aproximando da cabeça das pessoas. Por um lado, tem que ter uma certa rigidez, evidentemente, no controle da loucura, da agressão, da violência, da ira descontrolada, tem que ter uma certa contenção, da mesma forma que em casa nós, quando temos nossos filhos pequenininhos, quando tem um ataque de loucura, entre aspas, e quebram coisas, jogam coisas, dizem coisas, tentam fazer coisas que nós abraçamos e contemos como se fosse uma prisão, entre aspas, momentaneamente, instantaneamente, até no sentido de protegê-los. E aqui nós estamos usando a palavra protegê-los. Nós contemos, tranquilizamos a criança pequenininha quando se enlouquece, entre aspas, para evitar que, dentro de um ataque de angústia, ela mesma se machuque. Então, vamos levar esse modelo agora... A contenção para a proteção. Aí está. E trabalhamos isso, tratamos de saber por que a criança está angustiada, o que aconteceu, quais são os tipos de fantasias ou de conflitos que surgem, o que apavora ela, o que descontrolou ela, etc, etc, etc. Então, nós tratamos de entender e modificar o ambiente da casa, as nossas atitudes, enfim, tratar de modificar a vida da criança para que ela não torne a se angustiar com tanta intensidade. Ou seja, os motivos ansiogênicos que provocam aquele derrumbe, aquela explosão de sentimentos daquela criança, a gente trata de modificar para evitar que ela siga sofrendo daquele jeito. Isso é um sofrimento. Vamos levar esse modelo agora para a vida adulta. Se o indivíduo comete um delito, um crime, etc., é uma pessoa que está alterada. Uma pessoa normal mata outra? Não, uma pessoa normal não mata outra. Uma pessoa normal rouba outra? Não, uma pessoa normal não rouba outra. Tem que estar num estado de mental, digamos assim, excepcional, que faz com que ele tome atitudes absolutamente em desarmonia com a sociedade, com o nosso padrão de comportamento. Então, é uma pessoa que está, no mínimo, fora de si. No mínimo. Precisa de contenção à semelhança da criança pequenininha? Precisa. Como nós contemos um adulto que sai com um revólver, com uma faca ou com um explosivo na rua? Nós contemos ele prendendo, retirando ele da sociedade. Se ele tem recuperação, nós temos que fazer todo aquele trabalho que nós dizíamos antes com a criança pequenininha para reinseri-lo na sociedade de uma forma adequada. Se ele não tem conserto, vários profissionais vão concluir que ele não tem forma de recuperação, ele terá que ficar contido para sempre. Porque se ele voltar para a sociedade, ele volta a cometer o mesmo tipo de delito. Caso desse francês agora há pouco que degolou um padre dentro de uma igreja na França. Era um rapaz que tinha sido preso, foi avaliado, consideraram que ele podia ficar em casa, liberaram ele reincidiu matando uma pessoa. Então, houve uma falha de quem avaliou, do grupo que avaliou esse rapaz. Então, se ele não pode ter contato com a sociedade, porque não tem chance de se recuperar, ele tem que ficar preso para sempre, contido para sempre. Aí tem que organizar uma estrutura que... Mas acontece que quem avalia e libera, né, ele muitas vezes ele não é julgado pelos erros que ele cometeu. E, por exemplo, um juiz que determina, né, os regimes semiabertos para alguém que já é criminoso, ele vai lá e reincide, né? Porque a gente vê situações várias, né, onde pessoas já têm um histórico terrível
está na rua, ainda autorizado pelo próprio sistema. O sistema também teria que ter um puxar de orelha, né, para dizer, não, assim não está certo. Né? Porque se o pai não dá uma condução de limite, né, ele também deveria ser chamado, né, a corrigir o seu procedimento. Com certeza tem solução. A solução passa por um pensamento profundo, um planejamento, uma estratégia, uma metodologia multidisciplinar que envolva muitas coisas. Mas tem muita gente não querendo solução, porque ganham dinheiro em cima disso aí. Quem trabalha com a violência, digamos assim, quem ganha dinheiro com a violência, quem vende para a violência, quem explora a violência, quem não tem interesse, evidentemente, por mais desumano que seja, não tem interesse em que essas coisas sejam questionadas. Eu vou resumir o tema com uma expressão de um parente meu que veio por ocasião da formatura do meu filho nesse final de semana, veio de Brasília, e nós conversando sobre coisas da vida em geral, em algum momento, o noticiário passando alguma coisa da Europa tal, e eu perguntei para ele, com uma certa despretensão, tu acha que realmente o ser humano precisava passar por tudo isso? Que nós não temos condições de resolver essas questões todas de uma forma mais civilizada, mais harmoniosa, mais organizada? Ele me disse, não. Aí parou um pouquinho, regalou os olhos e me olhou e disse, onde é que tu queres chegar com esse tipo de questionamento? Nós estamos falando de gente, de ser humano. Isso é uma utopia. Isso não existe. Ele mora em Brasília. Não é político, é um profissional liberal. Não existe. Não existe para o ser humano essa possibilidade, ainda agora, de resolver as questões civilizadamente. É na base do ferro e fogo. Porque tem muitos interesses por trás que fazem com que a pessoa provoque a guerra, claro. Precipite a destruição, essas questões todas. Ontem ou ontem, a força de coalizão na Síria bombardeou uma maternidade. Uma maternidade. E eram a força de coalizão. Não foi o Estado Islâmico quem bombardeou. Foram as forças da coalizão. Bombardearam uma maternidade. Se a minha mulher e meus filhos tivessem um filho meu tivesse ali dentro, eu teria ficado muito indignado também, com toda razão. Estaria disposto até me explodir para me vingar de alguma coisa que não... Então, vamos organizar o pensamento. Se o meu vizinho joga lixo dentro da minha casa, dia e noite, atira na parede da minha casa, rouba meu carro que está na frente, assalta meus filhos que estão saindo toda hora, etc, etc. Vai chegar um momento que eu vou me indignar, porque ele simplesmente quer que eu saia dali para pegar o meu terreno, porque embaixo do meu terreno tem petróleo, por exemplo, uma mina de ouro, sei lá o quê. Então, aí nós começamos a organizar as coisas de uma forma diferente, mas as verdades são contadas por partes. Que aí quem está revoltado, ele se volta para o mundo e acha que todo mundo é culpado, né? E explode aonde não é inocente, não tem, né? Então. E não encontra quem é que verdadeiramente fez. Ele destrói o Ocidente, né? Ele quer destruir o que representa o Ocidente. Voltamos às relações de família. Se na minha família eu tenho a consciência de que algum membro da minha família é um pouco mais explosivo, um pouco mais desorganizado psicamente, perde a noção da realidade de uma forma brusca, com um pequeno gatilho, que pode ser uma provocação, uma piada, uma brincadeira de mau gosto, que para ele é de mau gosto, de repente para mim não é, etc, etc, cabe a mim proteger esse sujeito. Eu não vou levar ele à loucura, porque no momento que ele for à loucura, ele perde a noção do que está fazendo e vai fazer coisas muito desagradáveis e agressivas para ele e para os outros. Então, cabe a mim cuidá-lo. Ou seja, eu tenho que encontrar formas de fazer com que essa pessoa circule no ambiente da família, porque ele faz parte da família, sem que se exploda, sem que ele se descontrole com tanta facilidade. Então eu vou participar mais intensamente em alguns lugares. Quando eu estiver com ele, eu vou ser um pouco mais respeitoso, um pouco mais cuidadoso. Sim. Bom, isso no âmbito familiar, né? Tu vai conter, né? Mas o âmbito social, quais são as formas de conter? Essa é... Bom. Porque tu tens direitos, né? Que muitas vezes eles não é possível romper esses direitos, né? Se nós queremos viver em sociedade, se nós queremos viver juntos, nós queremos ficar só com a parte boa da sociedade, aí quando o indivíduo se comporta mal ou faz uma coisa escabelada, nós queremos que ele seja excluído da sociedade, porque já não serve mais para nós. E nós fazemos isso com a pobreza, com a miséria, com o desemprego, com as grandes fortunas. E aqui eu não estou
defendendo a ideia de que tem que dividir, essa questão toda meia socialista exagerada, não é por aí. Eu estou me referindo aos aspectos que temos que olhar para o outro. E que uma pessoa que tem menos possibilidade que nós deve ser ajudada por nós. Não que nós tenhamos que dar o nosso lugar, dar o nosso dinheiro ou o nosso trabalho, mas nós temos que, enquanto sociedade, não indivíduo pura e simplesmente, olharmos o outro com um pouquinho mais de profundidade. Seja, criar condições para quem não tem condições internas de sobreviver de forma adequada, como a Europa faz. Na Europa, a pessoa muito pobre da Europa tem casa, tem calefação, porque lá tem as condições de vida. Tem essa questão do salário família, essa questão toda não é nenhuma novidade lá. Lá há muitos anos tem essa ajuda toda para as pessoas mais descapacitadas do ponto de vista da ferramenta interna para dar certo na vida. Então, a própria sociedade destina uma parte do seu ganho para que essas pessoas possam ter uma proteção. Mas uma proteção em termos de contenção, para que não passe necessidade, para que não se enlouqueça, para que não assalte, para que não roube. Mas mesmo lá existem essas rupturas, né, de violência, no caso de terrorismo, e pelo que se percebe, por pessoas que estão exclusas, né, dos benefícios europeus, sim, não é? Sim. A gente vê isso, quer dizer, países mais nacionalistas. A revolta, a pessoa, o jovem, se volta para essa visão ideológica islâmica, né? E usa isso. O sentimento que nos interessa investigar um pouco mais profundamente, que é o sentimento de exclusão. Muitas pessoas, quando se sentem excluídas, ficam raivosas. Isso é um sentimento humano. Muitas pessoas, quando sentem que não fazem parte, que não participam, que não são lembradas, que não são incluídas, seja no trabalho, na sociedade, na cidade, na família, na relação de casal, ficam muito raivosas. E ao ficarem raivosas, tomam atitudes de acordo com a sua saúde mental, que vai do razoável à loucura total. Então, se nós sabemos que existem esses sentimentos descontrolados, digamos assim, de indignação exagerada, quando uma pessoa se sente excluída, nós temos que levar em conta esse fato e criar ferramentas para que as pessoas não se sintam excluídas, que nós tenhamos formas de inclusão social. Por exemplo, por que na França existe um maior grau de indignação com os imigrantes nesse momento? Porque os franceses não se misturam. São de todos os povos da Europa os mais... Eles vendem uma imagem, mas a realidade é outra. Né? E a imagem francesa, Paris, é uma região cosmopolita, né, que tem variações raciais diversas, né? Mas, no entanto, o francês mesmo, ele é da tribo, né? Londres é cosmopolita. Paris não é cosmopolita. O inglês é cosmopolita em termos gerais, assim, no sentido da aceitação. Mas por lá circulam, Newton, povos de vários países, de vários matizes. Circulam, tu usaste uma palavra legal. Circulam, mas não se integram. Não se integram. A integração tu vê em outros lugares. Londres é mais integração. Londres tu vê. Nova York tu vê uma integração, Londres tu vê uma integração, mas Paris não. Paris, então, o parisiense, mas o francês citou Nova York, Estados Unidos, né? Mas mesmo nos Estados Unidos há de ser, em alguns momentos, rupturas, né, raciais, que é o caso, por exemplo, da violência contra os negros, né, e vice-versa, a resposta do negro, né, embora o que ocorreu com uma outra pessoa, um outro negro vai e parece que vinga, né, a raça, né, matando vários policiais, enfim, quer dizer, há também transbordamento, né, e pessoas que usam essa bandeira. Ele está vingando os negros, a sua linha racial, ou ele está, na verdade, usando aquele argumento para colocar a sua violência interna, né, Newton? Os Estados Unidos realmente têm um problema com os negros, digamos assim, é histórico, desde a época da fundação, digamos, já tiveram um problema com os índios, mataram todos os índios que existiam nos Estados Unidos, e para alguns até isso é motivo de glória, por mais absurdo que pareça, mas os Estados Unidos, comparado com a Europa, ou com a maioria dos países da Europa, eles são muito mais integrados. Uma pessoa nos Estados Unidos pode, tendo condições, não só ele pode chegar e dar certo, como além do mais ele é chamado para dar certo lá. Uma das grandes
a capacidade de comprar o passe das grandes inteligências, das grandes capacidades ao longo do mundo, em diversos lugares do mundo. Todas as pessoas que se destacam em algum lugar do mundo são chamadas de alguma forma para morarem nos Estados Unidos e trabalharem para eles, que é um mérito deles no sentido inteligente, evidentemente. É uma das razões pela qual eles se destacaram tanto. Mas fora isso, as pessoas humildes ou os imigrantes também podem tentar. Agora, claro, sempre nos países, nos Estados Unidos inclusive, mas na Europa por excelência, o que se chama de trabalho sujo, ou seja, o trabalho de salário mínimo, não é feito pelo nativo. Uma das características da Europa e também nos Estados Unidos é que se tu vais trabalhar de garagista, de porteiro de edifício, de lixeiro, de faxineira, normalmente quem faz isso é o imigrante, de acordo com o grau de cultura e de conhecimento do indivíduo. O europeu quer o salário maior e menos horas de trabalho. Então, um pouco essa questão toda de que não tem emprego, não tem aquilo, não tem emprego bom, um emprego ruim, digamos assim, que eles chamam de serviço sujo, eles se negam tem espaço. Tem espaço e eles se negam a fazer, evidentemente, né? Que é o encanador, o eletricista, o pedreiro, o servente de obra, essas coisas todas, que isso fica... O taxista, por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York, por exemplo, normalmente os taxistas são indianos. A maioria deles anda com turbante, porque são hindus, mas são de origem indiana. Raramente tu vais ver um americano nativo dirigindo um táxi. A não ser que agora pelo Uber. O Uber é diferente porque aí é uma história à parte que está entrando agora. Mas, então tem essa disputa pelos melhores lugares, etc. A gente viajou longe, né, de vários exemplos, onde mesmo em países, entre aspas, num nível de paz e de controle razoável, há transbordamento de violência, né, de uma forma ou de outra, pela questão racial, enfim. Né, mas nós aqui, nós temos isto, provavelmente nós tenhamos isso, mas passa despercebido, Nilton, porque a situação é outra, né, é de desordem total. Nós temos uma legislação que eu acho que não está de acordo com o momento, a forma de julgamento, do sistema fracassada, né? Porque se a gente pegar os Estados Unidos, tu comete um delito, tu é preso, né? É preso mesmo, né? Um horror, né? Não tem, nós temos, às vezes eu tenho dito assim, né? Nós temos poder judiciário, nós temos país constituído, Estado constituído, mas o povo é zero. Nós estamos mal, né? No formato que nós estamos. Mas nós somos responsáveis, Leandro, por isso também. Não só porque nós elegemos os políticos saem da nossa casa, com a nossa educação, a nossa cultura, mas afora isso, nós somos uma sociedade que não gostamos de regras. Comparando com os Estados Unidos. Tendo regra, nós queremos romper a regra. Então, exceções à regra. Na medida em que tu não tens regras fixas, como tem nos Estados Unidos, e nós temos usado o modelo do quadrado. Os Estados Unidos tem um quadrado, como se fosse um marco de um quadro, onde ali dentro tudo é permitido, mas se tu saíres 1 milímetro, tu és castigado, tu és contido. Então, eles têm uma tolerância zero para quem sai fora do quadrado. Mas quem está dentro do quadrado tem toda a liberdade do mundo. Liberdade de expressão, liberdade de viver, de ganhar, de concorrer, de trabalhar, de ir e vir, com toda a garantia. E a sociedade exige isso, que dentro desse quadrado de leis combinado pela sociedade, tudo seja permitido e fora nada seja permitido. Aí vem a ideia da tolerância zero. No Brasil nós não temos esse quadrado de leis. Os presidentes roubam, os políticos roubam, nossos pais roubam. Onde é que está o quadrado? Nós não temos quadrado na família, não temos quadrado no estado, no município, não temos quadrado em lugar nenhum. Nós não temos um marco onde exista, onde as pessoas dizem, bom, eu dentro desse marco tô salvo. Não, ninguém está salvo em lugar nenhum. Então se transforma nessa sociedade caótica que ninguém acredita em ninguém, todo mundo diz o que eu estou dizendo agora. Todo mundo é ladrão, digamos. Se todo mundo estou generalizando leis, para as pessoas nos acompanharem, nós temos, claro. Né, poderes e, afinal, nós temos justiça. Então, mas é muito difícil ter justiça numa situação e o que é justiça, Nilton? Né? Porque a gente fala justiça, justiceiro, né? A palavra justiceiro, nós não falamos justiça, penalidade. Né? Justiça é penalidade, é recuperação. Depois do intervalo, nós são 9 horas mais 26 minutos. Hoje nós estamos ao vivo também
na internet, no Facebook. Né? Programa Insight, na página do Programa Insight. É que às vezes aqui o sinal ele é fraco e não é possível. Né? Hoje nós estamos com um sinal fraco, mas nós estamos, né, Nilton? Às vezes o 4G não dá uma cobertura. O 4G dá uma cobertura. Então nós vamos ao intervalo. Esse é o 4G do teu telefone. Do meu telefone. Mas ele, ele agora está com a internet do Wi-Fi da rádio, mas eventualmente quando o sinal cai, o 4G sube. É que aqui às vezes tem muito equipamento, talvez, o Wi-Fi não é muito bom, né? Na semana passada foi o mesmo, né? Na semana retrasada Nem foi o mesmo. Sinal. Né? Na outra semana não tinha sinal, nós não podemos transmitir. Agora é legal porque o pessoal já está se movimentando para melhorar a qualidade do sinal. Então a gente pede desculpa para o nosso ouvinte que está no Facebook, mas não, né? Às vezes tem essa questão do sinal. Né? É verdade. Nós vamos ao intervalo, voltamos na sequência. E nós seguimos conectados aqui no Facebook. Tivemos um comercial mas talvez até o microfone, nós não tenhamos uma qualidade sonora como anteriormente tínhamos. Vamos ficar direto, né? No microfone. Direto no microfone do celular, que é menor, né? Menor a capacidade. Mas não é fácil. Né? Eu acho que hoje o brasileiro, o que se percebe, a impotência, né? Nós somos impotentes. E também essa impotência nossa vai nos conduzir a alguma coisa doentia quase, né, Nilton? Mas sabe que, Leandro, nós não podemos resolver o nosso problema sem resolver o problema dos outros. E o ser humano não tem essa disposição interna. Imagina, vamos voltar a um exemplo da casa. Imagina que nós tenhamos em casa, todo mundo com fome, e aí eu resolvo comer primeiro que os outros ou comer a melhor parte da comida, da refeição. E aí minha mulher e meus filhos ficam olhando para mim, eu como tranquilamente, o que sobrar eles comem. E se eles reclamarem, eu dou bronca, porque eu sou o pai, eu sou o mais poderoso, eu que trouxe a comida para casa, eu tenho direito de comer primeiro. Eles até vão se submeter, porque são mais fracos, digamos assim, supostamente, se fosse o caso de serem mais fracos, né? Que nem o caso da minha casa, e da casa de muita gente. Mas suponhando que a pessoa se intimide, se envergonhe, não sabe... Suporta, mas o seu interior não vai suportar. Ela até não vai comer ou vai comer a comida de pior qualidade. Mas há uma relação muito forte de amor, né? Porque, Nilton, se o teu pai erra contigo, tu tens um amor tão grande, né? Que esses erros, né, eles passam, né? E a gente acaba lembrando mais as coisas boas e não as coisas mais ruins, porque todos nós temos falhas. Né? É verdade. Eu como pai, eu como filho, tu como pai, eu como filho, nós cometemos nossos erros. É verdade. Né? Mas existe uma relação de amor muito forte. É verdade. Se tu comeres uma vez a melhor comida, 2 vezes na vida dos teus filhos, mas se diariamente tu comeres a melhor comida... Maltratar dessa maneira... E se eles protestarem, tu espancares e botares eles de castigo, o mais provável é que depois de um certo tempo eles não tenham esse amor tão grande por ti, nem te considerem tão grande quanto tu imaginas. Então agora vamos levar esse modelo para as relações humanas, sociais, internacionais e tudo mais. Então nós temos que ter legal que tu fizesse. Nós temos que ter essa capacidade de olhar com mais grandeza as relações mais complexas e buscarmos soluções mais complexas para problemas complexos. Nós queremos soluções práticas e rápidas, como um murro na mesa, quando alguma coisa não nos agrada. Isso funcionava 50 anos atrás, quando nossos avós espancavam nossos pais e botavam de castigo, sem nenhum direito a questionar, a conversar, a protestar, porque a autoridade era máxima e o poder era enorme. Hoje as coisas não são mais assim. Hoje nós temos talvez variado nível de gerações, ouvintes, né? Nós temos o nosso ouvinte, que é da nossa idade, né? Que teve uma forma de educação, né? Mais ou menos semelhante. Nós temos uma juventude ou novas gerações que tiveram outra forma de criação, né? Mas se nós pegarmos nossos pais, nossa geração, né, Nilton? O cascudo comia, né? Com certeza. O castigo comia, às vezes até apanhar de relho, né? Ou apanhar com algum chinelo, né? E doía, naquela época doía, né? Certamente. Hoje, tu fazer isso num jovem, não faz, né? É crime. Mas aí, alguns da nossa geração vão dizer, mas eu não morri por causa disso, né? Eu não morri.
Mas eu quem faço passou ideia que eu fome não também carrego morreu. comigo, né? A questão não é mais morrer ou sobreviver, a questão é a qualidade de vida. De que forma nós podemos sofisticar mais as relações de tal maneira que as pessoas fiquem mais satisfeitas e convivam de uma maneira mais harmoniosa. Voltamos ao modelo da casa. Se nós em casa nos impomos com a autoridade que temos, escolhemos as melhores coisas para nós, as pessoas têm que fazer em silêncio para nós dormirmos, mas nós não fazemos silêncio para eles. O indivíduo está preocupado, angustiado com um exame, com uma prova, com uma determinada situação, nós invadimos a privacidade, dizemos as coisas que nós queremos, nem sequer pensamos nele, não nos preocupamos com nada, e depois queremos que aquela criança aprenda que conosco ele tem que ser respeitoso, ou com a sociedade, mas nós somos extremamente desrespeitosos com eles. Então, é um dizer uma coisa e fazer outra permanente. Se nós pegarmos esse modelo e levarmos para a sociedade como um todo, é a mesma coisa. Vivemos fazendo o mesmo diariamente. Bem, Estamos nós retornando. Estamos retornando aqui pela sua Rádio Pelotense. Aliás, no Facebook nós sequenciamos o diálogo sem um intervalo. E muitas coisas que acabamos conversando no intervalo, que o nosso ouvinte, né, percebeu, eu só resumo, né, para o nosso ouvinte do rádio, né, sobre a situação de impotência, né, porque a gente parece que eu acho que a palavra é esta, né, nós vivemos hoje impotentes. A sociedade é impotente, não parece ser. Isto aí, na cabeça de uma pessoa, Newton, né, quando tu te sente impotente, tu te transforma. Né, e aqui a palavra impotência, interessante que impotência na questão da violência, né, da tua insegurança, e tu usa o mesmo termo, a impotência sexual, por exemplo, né, como se o sexo fosse o teu poder, né? Tem impotência sexual. Interessante o termo, né? A palavra tu usa para duas situações. Né? O português tem esse detalhe, né? Eu acho que a impotência se refere a esse sentimento de incapacidade, de fragilidade, de indefensibilidade frente ao obstáculo. Mas essa tua incapacidade te gera situações novas na tua vida. Por exemplo, quando o homem ele tem a sua impotência sexual, ele se transforma também, ele acaba tendo algo, ele é algo que é difícil, muitas vezes, até para administrar, né, Newton? Porque eu acho que termina gerando um sentimento de submissão, de entrega, de não poder ir além, de não poder ver. Esse sentimento de impotência que tu está usando no sentido genérico, ele gera um sentimento de incapacidade, de fragilidade, de impotência, no sentido de não poder ir além, de se defrontar com um obstáculo enorme que não depende dele, ou só dele. Então isso gera um sentimento de renúncia. Não tem palavras, inclusive na língua portuguesa, que ela é muito rica em sinônimos, não tem palavras para descrevermos o que significa impotência em termos de sentimento. O sentimento vai muito além da descrição do sinônimo, digamos assim, ou da definição do dicionário. É um sentimento que algumas pessoas apelam para a indignação, para a revolta, para o ódio, para quebrar tudo. O indivíduo perde o sentido da vida, muitas vezes, para algumas pessoas, quando suponhamos agora que nós estamos falando que a tua mulher e teus filhos, ou teu filho esteja ou a tua filha esteja numa maternidade dando à luz e alguém bombardeia a maternidade. Qual é o sentimento que tu tens? Mas, doutor Newton, né, me perdoa, talvez eu esteja dizendo até uma barbaridade, né, misturando as coisas, né, mas quando você castra um macho de qualquer raça, de qualquer animal, né, que você castra, ele perde o seu grau de violência. Né? Sim. Ele fica manso. Né? Sim, pela questão hormonal. Pela questão castrativa, a castração hormonal. Sim. Né? Aí é fisiológico. Sim. Fisiológico. Mas quando o homem se sente impotente, né? Depois, até para dar condução ao meu pensamento, né? Quando o homem se sente impotente pela sua idade, ele também ele se torna manso ou não? Ele diga, guardando o termo, né, Newton? Ele vai ter que se acomodar na sua própria impotência. Ele vai se revoltar? Com certeza, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí ele reage com revolta. O fato de uma pessoa envelhecer mais profunda com as coisas da vida
certamente ele vai ter condições, inclusive, de discernir com muito mais clareza entre o certo e o errado, se ele tiver ele tem uma compreensão, uma leitura de mundo que te permite, né, entender os tempos, assim ou ler o tempo. Assim é. Agora, quando uma sociedade ela é castrada da sua liberdade, que aí tu tens várias idades. Bom, tu estás usando uma situação que acontece, evidentemente, mas tu estás usando um modelo muito perverso, digamos assim, no sentido de profundidade, perde os direitos, digamos assim, ele passa, é uma pessoa castrada. As reações são múltiplas. Tu vai ser dentro da sociedade, são os grupos chamados terroristas, mas até onde também são terroristas pelos métodos que usam, mas não necessariamente nas ideias. São pessoas que reagem dessa forma, e é previsível que algumas pessoas reajam assim. Tu vai ter pessoas que vão se submeter, vão aceitar passivamente se submeter ao esquema, e tu vai ter pessoas que intelectualmente vão bolar, pensar, encontrar estratégias, digamos assim, racionais, inteligentes de ir minando e ir contaminando e transmitindo para as pessoas um pouco como nós fazemos aqui, outras ideias, questionamentos e ferramentas para que as pessoas possam, lento e progressivamente, entender as coisas. Aí um tratamento individual, não é? Mas um tratamento coletivo. Ou atender as condições básicas de vida da coletividade. Com certeza. Eu acho que o que tu apontas é para uma questão bem mais complexa, Leandro. De que maneira nós podemos viver em comunidade de uma forma relativamente saudável. Primeiro, o ser humano atual, da nossa geração ainda, não tem essas ferramentas suficientemente organizadas como para poder colocar isso em prática. Não que não tenha capacidade ou inteligência suficiente, certamente tem inteligência. Se tem inteligência para propor o contrário por interesses, tem inteligência suficiente para descobrir a solução. O problema é que as pessoas que mandam no mundo não têm interesse em que o mundo seja harmonioso. Nós temos aí algumas pessoas que mandam no mundo, nós sabemos que existem em torno de 70 grandes grupos empresariais, digamos assim, de investidor ou de grupos de investidores, mais que empresariais, são grupos de investidores que são as pessoas que determinam as regras do mundo, são as pessoas que marcam o destino do mundo. Todo mundo se fala que tem ao redor de 70... Alimentar até o conflito, dá dinheiro para uma indústria, por exemplo, de armas, né? Pegares a própria Suécia, por exemplo, os diferentes países da Europa, em geral, não só os Estados Unidos, a gente sempre mina muito os Estados Unidos e mira muito nos Estados Unidos porque ele é grande e aparece, mas os países europeus, a maioria deles vive da venda de armas. Se pegarmos os caças que nós estávamos comprando agora há pouco tempo atrás, da onde vinham os caças? Era do Canadá e depois da Europa. E são armas de guerra, muito dinheiro, mas essa munição toda aqui no Oriente Médio, no Oriente, agora estão disparando e atirando para cima. Cada tiro de fuzil desse que dão um tiro para cima custa em torno de 20, 30, 40 reais, 50 reais, 100 reais, 150 reais cada tiro de calibre maior. Uma munição de 380, uma pistola comum que as pessoas têm em casa, custa 3 reais o tiro. Uma munição de 38 custa 5 reais o tiro. 38, munição caseira, claro. Uma .50, por exemplo, que usam nos helicópteros, nas forças de coalizão agora, ou no Iraque, usaram no Iraque, agora estão usando na Síria. E até no roubo aqui de carro forte no Brasil usam uma .50, né? Mas é uma munição muito cara, cada tiro custa muito, muito dinheiro, deve estar custando em torno de 300, 400 reais cada tiro, e o pessoal tem munição para dar tiro para cima, para festejar, é muito dinheiro que entra em jogo. E tem alguém pagando a conta, evidentemente. Não sou eu, não és tu. Então tem muito interesse comercial no meio. Estamos falando de munição, claro, estamos falando de toda a logística da guerra. Claro, sim. Para ver como o que move isso aí é dinheiro também circulante. Muito dinheiro. É muito difícil que a humanidade viva em paz, porque muitos países vivem por baixo do pano exclusivamente da guerra, ou fundamentalmente da guerra. Então é muito difícil que se pense no outro
se tem muita gente pensando, ganhando bilhões e bilhões de dólares com a guerra? Mas aí, Newton, a gente percebe a nossa impotência, né, frente a tudo isso, que nós vivemos nessa terra. A gente assiste isso pela televisão diariamente. E tu não tens o que podes fazer, é muito complicado, não tem muito o que fazer. E na própria tua terra, né, tu também te sente castrado, porque tens aí hoje um ambiente de violência grande, né, que tu não tens segurança em sair na frente da tua casa. Né? Então, quer dizer, tu és massacrado com informações dessa situação toda, e aqui dentro mesmo, na terrinha, tu não tem uma paz, né, Newton? O Estado não te dá mais essa paz, né? Não há interesse. Não é que não te dê. Condições nós temos. Quando o indivíduo, vamos fazer as contas direitinho, esse ano passado e esse ano, 2015 e 2016, nos deram números enormes que nos permitem fazer contas com clareza. O que foi desviado, e nós estamos falando só da Petrobras e Claro. de alguma que outra empresinha pequenininha aí comparado com a grandiosidade das coisas. Se colocarmos banco, BNDES, Caixa Econômica, etc., e outras coisas mais, os números vão se quadruplicar ou multiplicar por uma potência que de repente nós nem conhecemos. O que foi desviado nos últimos 10 anos, para falar só em 10 anos, se nós pegarmos desde a época da proclamação da República ou da independência do Brasil, o que foi desviado é um número infinitamente grande, que daria para ter asfalto, luz, saúde, educação, segurança, esgoto, comida, etc., etc., para todos os brasileiros e ainda sobrar. É só pegar os números. É só pegar os números. Mas as pessoas simplesmente desviaram. E não desviaram só agora, nos últimos 2 anos. Não tiveram o menor respeito, a menor consideração. Roubaram dinheiro de velhinho, de aposentado. Roubaram dinheiro de merenda de quem só come uma vez na escola por dia. Onde é que está a cabeça dessas pessoas? O que passa pela cabeça dessas pessoas em termos de relações humanas? E o pior é que com um discurso social. Então né? Nós não temos um problema de dinheiro. Um discurso de fortalecimento do Estado. Né? E aí essa propaganda ela é negativa para quem lida com essa bandeira, né, Newton? Porque quanto maior o Estado no Brasil, parece maior o estado de corrupção. Então, aí o Estado mínimo, né, que alguns pregam, ele distancia do social. Né? E aí nós temos a essência do ser humano. Dói nas pessoas escutarem isso. Dói. Quando o meu professor, eu repito isso e vale a pena repetir, vou repetir muitas vezes, quando o meu professor de psicanálise dizia o ser humano, o homem é um bicho que não deu certo, se referia a isso. Quando o indivíduo simplesmente se preocupa só com ele e danifica, destrói as possibilidades de milhões de pessoas. E aqui até nós temos um chazinho das 5, né? Com tortinha e tudo, né? Sim, mas eu percebo comparado com outros lugares. Que muitas pessoas que hoje foram flagradas nesse sistema faziam um discurso do que era excluído, né? Eram os excluídos. Faziam aquele discurso dos revoltados contra o grande capital, né? E chegaram lá, olharam o dinheiro, gostaram tanto, né, que meteram a mão assim de uma forma exageradamente. Né? Mas sempre houve isso. Em todos os governos nós temos relatos, de desvios importantes. Agora houve a quadrilha. Também. Não, mas eu digo houve o discurso, né, de que ia ser diferente. Mas eles chegaram, viram a caixa do tesouro, acharam muito bom, né, mandaram ao inferno o discurso, né, e meteram a mão. Né? Leandro, enquanto nós estamos conversando aqui, tem gente desviando. Isso não vai terminar, porque é do ser humano. E não estou com isso defendendo a ideia de que tem que aceitar. É só denunciar uma realidade que é dura, que é forte, que faz parte da nossa essência enquanto seres humanos, de sermos desrespeitosos, de sermos intolerantes, de desfrutarmos da desgraça do outro para termos benefício próprio, de termos prazer em matar e destruir o outro, em ficar com a mulher do outro, ficar com a empresa do outro. Nós temos esse prazer
Animalesco. animal primitivo, digamos assim, que está dentro de nós e que se transmite ainda de geração em geração, que nós não conseguimos neutralizar de uma forma adequada e que faz com que nós tenhamos atitudes assim. Enquanto o ser humano não parar de se auto-idealizar e confundir o crescimento tecnológico, o crescimento humano, com a capacidade de amar do sujeito, nós vamos ter atitudes assim. Nas relações de amor nós vemos isso. Os indivíduos se juntam para construir uma vida legal por livre e espontânea vontade, por opção, porque se querem, e se destroem. O nosso tempo, em breve, deve chegar o doutor Eduardo Freitas Gomes, né, que é o nosso médico convidado na sequência, né, Newton? Mas me ocorre pensar, e tu estavas falando e eu também pensando, imaginando, se nós pegarmos a história dos povos, né, muitos povos tiveram revoltas populares, né, que tomaram o poder. Tomam o poder, aí o líder da revolta popular se acha dono, né? Ou um grupete daquela revolta. Estabelece muitas vezes regimes de força sangrentos, como a gente vê na história frequente, não vou nem citar nomes, né? Regimes, né, sangrentos, e estabelece o mesmo formato de exploração, né? O mesmo formato de exploração. Eu não sei aonde é a solução, porque aí se imagina que com uma revolta, um golpe, uma revolução popular, vamos dizer assim, né, nós temos uma solução. Não tem, porque daquele grupo vai sair um líder, ele vai fazer o mesmo que um rei, né, o mesmo que um dono de feudo e por aí afora, né, Newton? Usando uma bandeira de liberdade, né? Mas na hora quando ele assume o poder, esquece a questão da liberdade que ele defendia, da divisão de bens. Mentira. Eu não conheço nenhum líder, né, de revolução que não ficou rico. Sabe onde é que se exercita essa liberdade? Em casa. É muito importante que os ouvintes em casa prestem atenção nisso. O lugar onde nós podemos mudar esse conceito, essa concepção, é no exercício da função de pai e de mãe com nossos filhos. Na medida em que nós vamos criando gerações, e que daqui a 20 anos já estão modificadas, com outra concepção, onde na relação conosco eles aprendem a se defender, a ter dignidade, onde nós abrimos um espaço para que eles possam questionar, duvidar, colocar as questões deles, as diferenças, onde a gente possa falar sobre as diferenças respeitosamente, onde a opinião do outro possa ser considerada como algo importante, que nós possamos discordar dos nossos filhos à mesa, durante as refeições, e ao mesmo tempo vamos ensinando para eles que a opinião deles é muito importante, que o espaço deles é muito importante, que eles devem defender e que eles devem olhar com mais profundidade as relações humanas. Mas o lugar onde eles devem exercitar, para que quando cheguem lá por volta... própria família. É na família. Quando eles chegarem entre 20 e 25 anos de idade, eles já têm uma concepção de ordem diferente, de relações humanas diferentes. Mas quem são os responsáveis por isso? Os pais. Nossas escolhas no futuro. Nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas no futuro. Por quê? Porque nós ensinamos aos nossos filhos a escolherem mal, a se submeterem a nós, a serem dominados por nós. Nós nos impomos sobre nossos filhos utilizando a força que nos é permitido historicamente através das relações sociais. Dominamos e eles impotentemente se submetem, aceitam e levam esse modelo para a vida adulta. E são dominados também. Então, onde é que está o problema? Na família. Na construção familiar. Na construção familiar. É tu ter um filho a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, de externar o seu pensamento. Os pais os pais se ofendem amargamente quando os filhos xingam ele, na adolescência, por exemplo. Tomam isso como um desrespeito. Quando, na verdade, não tem a capacidade de entenderem que por trás desse desrespeito existe um questionamento maior. Eles olham para a questão formal, moralista da frase, que é o levantar a voz, o insultar, o dizer um palavrão, mas não observam o que está por trás disso. Se deixam levar pela forma e não pela essência do questionamento. Mas aí e aí submetem. Tem a questão da força, no caso, a expressão da força, da potência do ser dono, né, Newton? Mas tem aquele diálogo, que é a ideia que te cativa, né? Mas são ideias que são até antinaturais. Quer ver uma coisa, Newton? A visão que não, a concorrência é complicado. O que na natureza não é concorrencial? Até ao nascer, né, existe uma concorrência do próprio sêmen, né? Que um em milhões, né, vai fecundar um ovócito,
né? Sim. No caso, na trompa da mulher. Né? Um sêmen e uma concorrência de milhões e milhões de células até chegar à fecundação. É a maior concorrência que o mundo conhece. E nós somos contra, às vezes, a concorrência. Mas aí vamos fazer um esclarecimento. Nessa concorrência original, chegou o mais capaz, o mais ágil, o mais habilidoso, o que tinha mais condições, mais genética, mais isso, mais aquilo. E, inclusive, hoje existem trabalhos que dizem que existe uma certa facilitação. Alguns grupos ajudam. Alguns ajudam. E esse que chegou e fecundou não matou ninguém, não destruiu ninguém, não roubou ninguém. A questão é toda. De lá para cá nós aperfeiçoamos. Não mate o outro, não derrube o outro. E nem sequer teve o prazer em ver os que ficaram deitados. Daí é um aspecto interessante. Nós aperfeiçoamos a competição. O Newton, até mesmo no ato da fecundação, né, nós temos coisas para a gente aprofundar o pensamento. Né? Nós somos gestados, geridos de uma maneira, né, que nos ensina até talvez um modo de vida. Né? Ou seja, há um objetivo maior dentro da competição, de fecundar, não é? De criar. E nós muitas vezes fazemos uma concorrência destrutiva. Né? Nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos na sequência. Consegue diminuir o som? Mas vamos eliminar ali. Tu queres tirar? Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos na sequência. Cara,